Olá, bom dia! Está começando agora o seu Tudo Mais aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. E eu convido você a participar, a interagir, a estar ligadinho aqui com a gente, comentando, deixando sua mensagem. Eu conto com você, viu? Você sabe que eu nunca estou sozinha aqui, né? Nós estamos... Nossa, gaguejei, né? Nós estamos sempre juntinhos aqui. Então isso é muito bom, gente. As nossas manhãs ficam cada vez mais especiais, né, as manhãs mais divertidas, mais especiais, mais gostosas, né. Então fique com a gente e me fale de onde você está nos ouvindo, de que região de São Paulo, do Brasil ou do mundo, né. Nós temos muitos queridos que nos acompanham de diversos cantinhos deste mundo, então é muito bom ter você aqui. Deixe sua mensagem, me fale aí, você está aqui hoje, está nos assistindo de onde? Então participe. E para a gente começar, já trago a nossa frase de hoje. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Quem é o autor desta frase? Martinho Lutero. Né? Nós estamos aproveitando esta semana, que está encerrando o mês, para falarmos da Reforma Protestante. E hoje nós continuamos a nossa parte 2 da Reforma Protestante com o pastor, né, Nilson Júnior. Então, se você esteve acompanhando ontem, quer continuar, então fique ligadinho aqui. Ou não, já chegou agora, fique que com certeza você vai aprender muito. E aí você pode revisar a nossa entrevista de ontem também. E a gente continua, e quem está aqui agora com dicas excelentes, principalmente para você que gosta de tirar foto, mas tem muitas dúvidas, ou nunca se atentou a alguns detalhes que pode deixar esse momento ainda mais especial, esse registro, né, mais especial. É o nosso querido Ivan Fidelis, ele está aqui hoje, dando dicas sobre luz e iluminação. Então vem com a gente. E aí, amante da fotografia, olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece ou não assistiu o vídeo anterior, hein? Olha lá, hein? Eu sou o Ivan Fidelis, editor de vídeo na IPP-TV, fotógrafo, videomaker e nas horas de descanso eu dou aula de fotografia para iniciantes. Eu tô aqui para descomplicar o que você pensa sobre fotografia. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre luz e iluminação. Como eu falei lá no vídeo passado, a luz é a nossa matéria-prima para que a gente possa ali realizar as fotografias. Mas vem cá, você sabe qual é a diferença entre luz e iluminação? Embora sejam coisas diferentes, ambas se completam. A luz é o que chamamos de processo físico, que é reproduzida por algum artefato ou alguma fonte de iluminação, como por exemplo, uma lâmpada, um LED, uma lanterna, um refletor ou até mesmo a luz do dia. Já a iluminação é quando você pega toda essa fonte de luz ou essas fontes de luzes, né, e cria, projeta e direciona para dar aí sentido para sua foto. Já quando você não tem iluminação, aí você não consegue passar a mensagem que você gostaria de passar ali na sua foto, não é verdade? Mediante a isso, nós temos então dois tipos de luzes, a artificial e a natural. A luz artificial vai sempre depender de alguma fonte de energia, seja uma pilha, uma bateria ou até mesmo energia elétrica. Um exemplo mais simples aqui são LEDs, né? Muitos fotógrafos, videomakers acabam usando para iluminar ali a sua cena, para poder compor ali uma iluminação tranquila. No mercado nós temos LEDs desde os mais baratos aos mais caros, e é claro, quer dizer então que o LED mais caro é melhor e o LED mais barato é pior? É claro que não, vai tudo depender daquilo que você tem como objetivo e da sua criatividade, é claro. Você pode usar lâmpada, sabe essa lâmpada aí que você tem em casa? Lâmpada de LED, lâmpada incandescente, é só você colocar num soquete, como vai aparecer aqui para você agora, e então, pronto, você pode ali fazer a sua luz, direcionar ela para onde você quer. E você pode usar aí na sua casa mesmo a luz do seu teto, a luz ali, que fica ali na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto. Em contrapartida, nós temos uma luz que é muito barata. Eu diria que ela é de graça.
É claro que eu estou falando da luz natural, a luz do dia, a luz do sol, essa daí que você tem aí disponível para você o tempo todo, é claro, quando está de dia. Mas é preciso tomar muito cuidado quando você está usando essa luz natural, porque é um tipo de luz que está totalmente fora do nosso controle. Se você estiver fotografando aí na sua casa e você quiser utilizar essa luz natural, você pode posicionar o seu objeto ou a pessoa que você está fotografando perto de uma janela. E aí você vai ter essa entrada de luz para poder ser usada como luz principal aí para o seu assunto na fotografia. E quando você for para um parque, um lugar aberto, toma um pouco de cuidado com o posicionamento do sol. Por quê? Quando o sol estiver ali no meio-dia, pode ser que a luz fique ali em cima da cabeça e ela pode causar alguma coisa que ninguém gosta, que são as olheiras. Bom, os melhores horários aí para você poder fotografar de dia, sem nuvem, sem nada, em campo aberto, num sol forte, é entre as 7 e as 9 da manhã e no período da tarde, a partir das 16h30, que é quando a gente tem a nossa maravilhosa Golden Hour. Mas calma que sobre temperatura de cor, a gente vai falar num outro vídeo, um pouquinho mais lá na frente, para você poder entender o que é uma luz quente, uma luz fria. Talvez você já até saiba aí, mas a gente vai dar uma aprofundada nesse assunto, porque isso também vai influenciar e muito na sua foto. Então a dica é, tente evitar aí esses horários das 11, meio-dia, 1, 2 horas, que então você não vai ter problema. É claro que tudo isso que eu falei, eu estou falando de luz direta, né? Sem nenhum tipo de modificador de luz. Ah, o que é um modificador de luz? Isso é para a próxima aula. Calma, a gente vai falar sobre isso e você vai entender como até mesmo a luz natural eu consigo não ter controle, mas eu consigo trabalhar de uma forma em que eu consiga amenizar essa intensidade de luz. Mas são basicamente ali acessórios que você pode comprar, você pode até fazer aí de forma bem barata e quem sabe eu até ensino você a fazer aí um difusor caseiro, hein? Quem sabe, vai depender de você. Coloca aí nos comentários se você quer aprender a fazer um difusor caseiro. Então me encontra aqui mesmo, semana que vem, que eu vou te mostrar alguns modificadores de luz e tipos de iluminação, vai ser bem interessante. E você que está aí acompanhando aí, já está no segundo dia, manda pra gente a sua foto pro número que vai aparecer aqui embaixo para nossa produção, que então a gente vai exibir a sua foto aqui e vamos fazer ali algumas críticas para poder ajudar, para você poder aprender mais sobre os próximos passos aí para a gente melhorar a nossa fotografia. No celular mesmo, fotografia de celular, tá bom? Então, eu te espero semana que vem, tenha um excelente dia e bora aprender a arte de eternizar momentos inesquecíveis. Olha só que legal, hein, gente? Dicas boas desse Ivan, né? Gente, ó, então fique ligadinho, vocês já sabem, semana que vem nós temos continuidade dessas dicas. Ele até pediu aqui para você comentar, deixar aqui no nosso chat. Você gosta de foto? Você tira muitas fotos, registra todos os momentos especiais, encontros de família, amanhã especial, linda como essa. Você é desses que gosta de fotografar tudo? Então fique ligadinho aqui no Tudo Mais. Todas as quartas-feiras, Ivan Fideli está aqui com dicas boas para vocês, viu? Um excelente profissional da área aí e que também integra aqui a equipe da IPPTV, né? Eu ia falar do Tudo Mais, né? Tudo Mais, IPTV, ele faz muitas coisas aqui também na nossa TV. E agora, dando continuidade, nós vamos ver um trechinho do programa Mulher Esperança. Quem pregou nesse dia, quem falou lá, que palestrou, foi a Elaine Rangel. Acompanhe. E logo depois, o que a palavra, né? Assim, ela corre para o profeta. E o que o profeta faz? Devolve a pergunta para ela. O que você tem em casa? Ela falou, primeiro ela fala que não tem nada. Eu não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa, minha filha chama Marina, né? Ela tem 22 anos. E ela às vezes eu estou na sala ou no quarto e eu estou ouvindo assim os armários da cozinha, né? Abrindo, batendo assim.
E aí eu ouço a seguinte frase: nossa, não tem nada nessa casa. Né? Tem tudo lá, tem fruta, tem coisa na geladeira, tem coisa para fazer, para esquentar, mas assim, nossa, não tem nada nessa casa. Eu fiquei pensando nisso, assim, que a gente fala isso para o Espírito Santo, ele deve se sentir como eu me sinto com a Marina. Né? E ele fala, não, você tem o azeite. O que é esse azeite? Né? É o Espírito Santo que nós temos em nós. Esse fio, se você tem um fio desse azeite, o Espírito Santo habita em você e age em você. E é só disso que você precisa. E é só disso que eu preciso. Né? Quando o Espírito Santo faz habitação comigo, eu começo a ser preenchida por ele. E as coisas que às vezes eram tão grandes, elas vão passando, elas vão se dissolvendo, e quando eu percebi, elas nem eram tão grandes assim, eu nem precisava tanto daquilo, porque o Espírito Santo supre, o Espírito Santo completa, né? O Espírito Santo transforma a nossa visão. Aquela nossa carência, aquela nossa necessidade, né? Assim, conforme você se envolve com as coisas do Senhor, conforme você trabalha na igreja, conforme você ora, o Espírito Santo vai te enchendo de uma forma que você não percebe, você só percebe, é engraçado, não são nem nas nossas ações, a gente percebe nas nossas reações, né? De repente acontece alguma coisa e você reage e fala, nossa, nem parece eu. Né? Aquilo nem me atingiu mais, ou então eu soube o que fazer, né? Isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Olha só que legal, quem está aqui do meu ladinho, Fernanda Lopes, vocês estavam com saudade, não estavam? Estavam, eles estavam. Coordenadora de marketing da editora Ezion. E como nós estamos falando aqui na semana sobre a Reforma Protestante, você selecionou uns livros bem especiais, bem específicos, assim, né, Fê? Sim, bom dia a todos que nos assistem. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Trouxe 2 livros muito interessantes da editora Vida Nova, para quem quer estudar mais, se aprofundar mais sobre o tema da Reforma. Nós temos os clássicos da Reforma. Nós temos sobre João Calvino e Martinho Lutero, né, os 2 grandes nomes aí da Reforma. E o propósito desses livros é trazer os textos originais daquela época, né, os escritos desses 2 autores, desses 2 nomes, para a gente entender, compreender o que aconteceu, o que eles estavam dizendo ali na Reforma. Então, é bem interessante para quem quer se aprofundar realmente aí no assunto. Muito bom. Ontem nós falamos sobre Martinho Lutero, e nós também demos uma introduçãozinha de Calvino, mas hoje a gente vai continuar. Então vai dar para aprofundar, só que o legal que ali, que eu acho que mostra um pouquinho da história de cada um, né? Assim, Isso. E o que influenciou, a cosmovisão deles e tudo mais, né? Sim, aqui atrás, né, se você quiser dar uma olhadinha no livro, no nosso site também, editoresion.com.br, tem aqui o que aborda o livro, né? Então, esse aqui de Martinho Lutero, por exemplo, 97 teses sobre a teologia escolástica, gente, tem umas palavras difíceis, desculpa. 95 teses sobre as indulgências. E aí ele vai falando, né, tem sermão também, e alguns assuntos da liberdade do cristão, prefácio a Romanos, da autoridade secular, catecismo menor, catecismo maior. Aí são diversos assuntos aí que são abordados que foram, assim, importantíssimos para a Reforma Protestante, né? Isso é ótimo. Mas não para por aí não, viu? Ó, tem mais livros aqui também. Novidades. Ai, coisa boa. Também trouxe A Fé dos Eleitos, 1 e 2, escritos pelo nosso pastor Arivaldo Dias Casimiro. E aqui ele traz sobre a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, as doutrinas, né? Foi pós a Reforma, né? Essa Confissão de Fé de Westminster, e aí tem todas as doutrinas, né, das igrejas reformadas, das igrejas presbiterianas que nós usamos. Então, se você quer aprender mais ou quer tratar sobre o assunto em pequenos grupos ou com alguém, né, da sua família, ou até sozinho mesmo, tem o texto, né, da confissão, e ali um texto para você estudar e perguntas para você responder, sempre com a base bíblica junto, né, explicando tudo certinho. Então, é um livro de estudo indutivo para você aprender e estudar mais também sobre o assunto. Então, é bem legal, bem importante. O pessoal usa muito em pequenos grupos e discipulado também. Sim, sim. E ele é muito didático mesmo, assim, né? O professor Val, ele é bom nisso, né? Sim, tem uma linguagem mais fácil, né? Então, é bem tranquilo. E também, se você gostou e quiser comprar para uma quantidade maior de pessoas, ali para um grupo, ou até para a sua igreja, a gente tem descontos especiais, né? Em quantidades maiores. Então, é só entrar em contato com a gente no botãozinho do WhatsApp do site que a gente
conversa com você, te explica tudo certinho, te dá mais detalhes sobre o livro. Às vezes tem gente que pede, né, para ver o livro por dentro, pede o primeiro estudo, para ver ali, para, né, entender um pouco mais. Então é tranquilo, só chamar a gente que a gente está à disposição. Olha só, que bom, hein? Ah, e agora tem um trio aí, hein, que eu vou te contar, viu? Nós tivemos o lançamento esse domingo das nossas Bíblias com Inário. E a primeira que eu quero apresentar tem tudo a ver com o tema, porque essa capa foi especial, né, falando dos 5 solas. Então tem aqui, né, as imagens bonitinhas, não sei se dá para ver, mas no nosso site dá para ver todos os detalhes dessa capa, que ficou maravilhosa. Então, lá é a Bíblia, ao meio da revista atualizada, que é o que a gente mais usa aqui na igreja, né? E também tem o Inário Novo Cântico junto aqui no fim da Bíblia. Então, você que, assim, tinha muita gente buscando o Inário Novo Cântico, estava realmente em falta no mercado geral, não era só aqui na nossa livraria. Eu fui uma, viu? E agora chegou, graças a Deus, a gente está conseguindo atender aí os clientes que estavam precisando mesmo, né? Então, a gente ficou muito feliz com esse lançamento. Nós temos essas 3 capas, as solas. Legal, aqui. Essa bege com rosa, ficou lindíssima também, delicada. Mostra aí do E ladinho. a azul. Eu comprei a rosa. Eu fui para comprar a azul, aí quando eu vi a rosa não resisti, e aí depois eu vi a 5 solas ali. Eu falei, gente, não acredito, mas tudo bem. Essa rosa tá linda. Elas são lindas. E também nós teremos mais 2 modelos em breve, que daqui uns dias elas já estão em pré-venda no site, que é o modelo verde e vermelho. Se você quiser dar uma olhadinha no site também, fica à vontade. E aí você pode escolher a que você preferir. Ó, o Luciano já levantou a cabeça ali em atenção, assim, ele se interessou. Ele, opa, peraí, gostei do verde, gostei do vermelho, não sei qual a opção, mas é isso aí, Lu. Não perde a oportunidade, não. Mas você que está em casa também não pode perder, não, hein, gente? Já acesse agora mesmo o site, tão lindas. E já adquira, né, Fer? Assim, no site é muito fácil também da pessoa ir lá, ela conhecer, movimentar, né? Sim, a gente tem todas as categorias separadas, então bíblias, livros por temas, assuntos. Então, se você está buscando um livro e ainda não sabe qual, né, a gente precisa de uma sugestão, chama a gente ou navega pelo site, é bem tranquilo. Se você tiver qualquer dificuldade, tem alguns clientes que têm alguma dificuldade com a internet, não tem problema, a gente te ajuda, a gente está aqui à disposição mesmo. E um recado especial para quem está gostando aí dessa semana que vocês estão abordando o tema da Reforma Protestante, nós também teremos, a partir do dia 30, nós teremos uma categoria especial com esses livros, né, sobre a Reforma Protestante, com desconto, muito legal. Então, que notícia boa, gente. Sim. E também teremos conteúdos, vídeos no nosso Instagram, Editora Ezion, com H, Z de Zebra e M de Maria, então fique ligado aí que nos próximos dias, a gente também vai conversar sobre esse tema e vai trazer os pastores para explicar um pouquinho também sobre isso. Ah, isso vai acontecer nas redes Da Ezion. Da Ezion, gente. Então você pode acessar. Aliás, você já segue eles no Instagram? Que acho que é a principal plataforma de comunicação hoje, assim, né, Fer? Pra gente, né? Pra gente, a principal rede social, e lá a gente trabalha, né, a gente mostra, se você quer saber todos os lançamentos, novidades da nossa editora, das outras editoras que a gente trabalha também, né, as maiores aí no mundo cristão, a gente coloca tudo nas redes sociais, e também nós trazemos conteúdo sobre os livros, nós trazemos dicas de leitura, então acompanhe a gente, certeza que você vai ser abençoado. Ah, vai sim. Ó, tem uma mensagem aqui do Vilmaruga, ele colocou obras maravilhosas. Ontem minha esposa Thaís ganhou no sorteio de Você é um Missionário o devocional Talão de Cheques. Ficamos muito felizes e fomos abençoados em dobro com o programa de ontem. Que legal. Que coisa boa, isso é muito bom. Sim. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela você. seleção aí de obras maravilhosas, como diz o próprio Vilmar, né? E aqui, ó, a Delva colocou, eu tenho a Bíblia com Inário. Javelinha, precisamos de uma nova. Ó, esse é o momento, a oportunidade também de você adquirir uma nova, Delva. Fica essa dica aí para vocês. Então, Fer, obrigada mais uma vez, que Deus Obrigada, continue te Tainá. abençoando. Amém. Você Teu também. trabalho, teu ministério, a Editora Ezion, que Amém. possamos só reforçar, né? Toda vez que você compra um material da Editora Ezion, gente, você está colaborando com as obras missionárias. Sim, 100% do nosso lucro é revertido para missões através da nossa junta missionária de Pinheiros. Então, nosso trabalho aqui é de divulgar, né, incentivar os irmãos a lerem e trazerem materiais muito bons. E também reverter esses recursos, todo o nosso lucro para missões. Então, é uma bênção. Muito bom. Obrigada, Fê. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, tchau. E a gente continua aqui. Sabe o que é agora? Hora do nosso Perguntados.
Né? A gente segue aqui com a perguntinha na tela. Quem foi responsável pela reforma protestante? Ai, gente, essa eu fiz, você sabe, né? Só para reforçar mesmo a nossa conversa de ontem, porque a gente já falou bastante, mas coloquei aqui, né? Tá fácil, hein? Opção A, Martinho Lutero. Opção B, Charles Spurgeon. Opção C, Caspar Edio. Quem foi responsável pela reforma protestante? Ali, o primeiro ali, né? Então, participe, interage, deixe sua resposta. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Toda sexta, às 2:30 da tarde, tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 8:30 da manhã, sábado às 6 da manhã e domingos às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quinta-feira às 9:30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta! E olha quantas mensagens vocês estão nos mandando. Que coisa boa! Albertina dando um bom dia, a Elisete, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, a Sônia Regina, a Rita Maura, a Cleide Rocha, bom dia, diretamente de Camaquã, lá da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Ela acompanha sempre esse programa, e ela diz que é muito bom, porque ela aprende a cada dia a palavra do Senhor. Amém, viu? A Albertina aqui de Recife, a Elisete também, a Márcia Reis, estou falando de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, a Rita Maura de Suzano, aqui no interior de São Paulo, a Rose Pereira, bom dia, Campina Grande, na Paraíba, a Sônia Regina do Rio de Janeiro, a Marina Alves aqui também, diretamente de Salvador, Bahia, a Vanilda Ribeiro está nos ouvindo de Lindóia também, interior de São Paulo, e o Devan, bom dia, gosto muito desse programa. Sou de Anápolis, Goiás, e me chamo Udevan Roberto Vaz. E a Vanderleia também, de Campina Grande, Paraíba, cidade do maior evento cristão, da consciência cristã, que sempre tem a abertura do nosso pastor Hernandes Dias Lopes. Olha que coisa boa, né? A Delva dando um bom dia para toda a equipe do Tudo Mais. A Aparecida Parra também desejando um dia abençoado. E a Carmen Normando aqui também dando um oi. O Vilmar já deu um bom dia para todos nós, já interagiu. A Vilma Romão também. Tem também o Phobos aqui. A Elismar dando um bom dia. Fico muito feliz quando recebo as mensagens abençoadas. Que Deus abençoe vocês. A Cleude Rocha, gostei destas Bíblias. A Delva já estão... e agora já começaram as respostas aqui. O Carlão, ele também está dando um bom dia lá de Brasília, gente. Bem pertinho aqui. E o Alisson também, de Agrestina. Aqui, deixa eu ver quem mais. A Laudicênia também dando um bom dia. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A gente continue, porque nós estamos agora indo para o segundo bloco aqui. Temos ainda muita coisa para apresentar e logo mais a nossa entrevista de hoje. Mas agora eu tenho um recadinho para você, que é da Qualivinil Tintas. Você que está pensando aí em mudar o ambiente da sua casa, é o momento de conhecer um pouquinho mais do que essa empresa pode fazer por você. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Olha só, né? Gostou?
Quer mais informações? Acesse agora mesmo qualivinil.com.br, acesse, lembrando que eles fazem um atendimento personalizado, gente, isso é muito bom, né? Mas agora nós vamos com uma turminha lá do Papo Reto, da 8ª Igreja Presbiteriana lá de BH. E hoje o pastor, ele vai falar sobre finanças. Quem traz essa mensagem é o pastor Heloísio Coelho. Então, se liga aí nessas dicas, hein? Invista na bolsa, eu até esqueci o nome aqui, é Bolsa Financeira, Bolsa de Valores. Você acha que ficou bom? Ficou bom? Eu não gostei não, mas o pessoal fica... Se você não gostou, ficou bom, velho. Papo Reto, que o Senhor Jesus te abençoe. Como lidar com as finanças à luz da Bíblia? É o nosso assunto hoje. Primeiro, você precisa entender que o Senhor é o seu provedor. Sim, é Deus quem provê em nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que temos vem do Senhor. A palavra de Deus diz assim, Filipenses 4,19: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, quando se tratar de finanças, você precisa se lembrar que Deus é o seu provedor. É Ele quem coloca na sua mesa o pão de cada dia, é Ele quem coloca dinheiro no seu bolso, saúde para você trabalhar e você adquirir riquezas. É o Senhor, vem dele. Em segundo lugar, nós somos mordomos. Você não pode se esquecer dessa verdade. A mordomia cristã é uma doutrina bíblica. Como mordomos que somos, nós tomamos conta daquilo que não é nosso. É de quem? Tudo vem do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6, versículo 7. Diz assim, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é de que nada poderemos levar deles. Então, sabendo que você é mordomo, você precisa entender que você toma conta de tudo que Deus colocou nas suas mãos, inclusive o seu dinheiro. Ele não é seu, ele é do Senhor. Nós não trouxemos nada, nós não levaremos nada. Nós precisamos administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos com sabedoria. Em terceiro lugar, seja generoso. Sim, a generosidade é um princípio bíblico e todo servo e serva de Deus tem consigo esta coisa boa de querer ajudar as pessoas, de querer estender as mãos, né? Abraçar quem está precisando, quem está necessitado. O nosso Deus é o todo generoso. Foi Ele quem derramou sobre nós a sua graça, nos salvando, não é? Então, se o nosso Deus nos deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, você e eu precisamos também agir com generosidade e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, tirando do nosso dinheiro, daquilo que Deus colocou aí no seu bolso, nas suas mãos. Nesses dias de pandemia, talvez uma cesta básica. Procure alguém que precisa de pagar uma conta de água, de luz, que precisa comprar remédios, mas não esteja conseguindo. E você ajuda, você vai ser generoso, assim como o nosso Deus é generoso. A palavra de Deus diz sobre generosidade, Provérbios 11, 25, diz lá, o generoso prosperará e quem dá a beber será descedentado. Quarta verdade, faça bons investimentos. Isso aqui, como as outras três que eu falei, é uma verdade profunda. Você precisa investir. Você precisa, à medida que Deus coloca nas suas mãos recursos, dinheiro, você precisa investir para que isso não acabe, para que isso não termine. Então, várias são as formas da gente investir. Em primeiro lugar, você investe no reino de Deus. Você precisa semear, é a lei da semeadura. Quando nós semeamos, nós colhemos. Se alguém não semear, se alguém não plantar, que colheita ele vai ter? Então, invista, semeie no solo fértil do reino de Deus. Você também investe quando você semeia na sua família, quando você semeia na vida dos seus filhos, do marido, da esposa, quando você de certa forma, abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Então, você precisa investir. Inclusive, você precisa ter sabedoria aí para investir. E hoje temos investimentos bolsa financeira, né? Nas ações, por exemplo. Então, o mercado financeiro hoje é uma opção. A poupança não é lá assim muita coisa a mais, né? A poupança está pagando bem pouquinho, mas você precisa ter sabedoria para investir o seu dinheiro para que ele cresça. Aí vem a quinta e última dica. Você precisa guardar uma parte do seu dinheiro. Todo dinheiro que entrar na sua mão, você precisa guardar uma parte.
para que você tenha sempre uma reserva, para que você tenha sempre guardado algum fundo para alguma eventual urgência, emergência que nós não sabemos, não é? O certo é que nós temos que ter a prudência de saber se apertou a situação e se nós estamos precisando com urgência de ajudar algum familiar ou quem sabe algum medicamento, enfim, alguma emergência, saber onde é que nós temos. Então, a palavra de Deus diz, Provérbios 21:20, presta atenção, o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Essa é na versão transformadora. Esse mesmo versículo na NVI diz assim, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, como sábio, como cheio do Espírito Santo, servo e serva de Deus, você precisa guardar uma parte do seu dinheiro. Então, todo o dinheiro que você receber, tira ali 2%, 5%, 10%, o tanto que você puder e guarde, para que daqui a algum tempo esse montante vai aumentando e você vai ter uma reserva para alguma eventual emergência. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê sabedoria para você lidar com as suas finanças. Um forte abraço. Não, antes de acabar, você podia falar assim, na sua experiência. Olha que legal, hein, gente? Muito bom a gente acompanhar. Mas agora é hora da gente agora ir para os nossos perguntados de hoje. Nossa resposta? Perguntinha na tela. Aqui é The Flash, eu tô lá, já tô aqui. E para responder a perguntinha, eu não tô sozinha não. Você acha que eu sou boba, gente? Tô do lado do nosso reverendo Nilson Júnior, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, pastor, por estar aqui mais um dia com a gente, trazendo... Eu que agradeço, Tainá. Obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos que acompanham aí a IPP-TV, o Tudo Mais. Muito bom. A gente vai continuar a parte 2 hoje, e a pergunta de hoje tem tudo a ver. Tá. Ó, pergunta na tela, hein? Quem foi responsável pela reforma protestante? Martinho Lutero, Charles Spurgeon ou Caspar Eggio? Quem foi, hein? Vamos ver as respostas aqui que mandaram? Eu acho que está todo mundo afiado, todo mundo assistiu o culto ontem, ou assistiu o programa ontem. Vamos ver, a Tatiane, Martinho Lutero, a Delva Souza, Martinho Lutero, a Aparecida Parra, opção A, Martinho Lutero, a Cleude Rocha também, a Laudicênia também, Martinho Lutero. Deixa eu ver aqui quem mais participou. Deixa eu ver. Ó, por enquanto, foram essas pessoas que deixaram aqui as mensagens. Mas tem um delayzinho, acaba sempre chegando mais depois. Então, antes de tudo, pastor, quem foi? Eu vou arriscar com elas também. Eu acho que é Martinho Lutero. Você acha que é opção A, Martinho Lutero? Na tela, a resposta Martinho Lutero. Todo mundo acertou. Ó, gente, Martinho Lutero, um monge alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica, escreveu um documento conhecido como as 95 Teses e muitas outras questões também envolvidas que vale muito a pena você que não assistiu o programa ontem rever, né, o programa de ontem, mas também a dica que a gente sempre deixa e acompanhar, né, até o final dessa semana, mas uma dica que a gente sempre deixa é você também buscar conteúdos, livros, ler um pouco mais, se aprofundar ainda mais nesse tema. E a gente continuando, né, falando também sobre o assunto, são notáveis, né, os efeitos de Martinho Lutero, Martin da Reforma Protestante, ele foi muito usado para criar esse movimento, né, assim, eu falo usado por Deus, assim, para que isso acontecesse, né? E ele causou, esse movimento todo, essa reforma protestante causou na cosmovisão cristã acerca da interpretação da Bíblia, gente. E ainda a gente continua falando sobre esse tema hoje, aqui com o nosso pastor, que já está aqui prontinho para a gente começar. E eu acho que nós podemos falar agora na reforma protestante como um movimento, e até o senhor está aqui com a Bíblia, e essa capa está muito boa, com um movimento, né? Nessa parte mesmo, assim, que é a fundamental, né? A gente fala de livros, fala de tudo, mas o livro principal é a Bíblia, né? A Escritura. Isso. E aí, tudo isso também trouxe essa atenção especial para a palavra de Deus, né? Para a Bíblia, né, pastor? Exato. Ontem, né, ontem nós buscamos dar um contexto geral, né, o pano de fundo, para a gente entender que, embora, né, claro, de forma didática,
né, nessas perguntas, né, só para a gente despertar a atenção, nós falamos, né, que quem começou foi Martinho Lutero. E agora, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais os estudos, a gente começa, né, a nos reportarmos a várias fontes, a gente começa a entender que Martinho Lutero, obviamente, é um nome que não tem como esquecer, é um dos nomes principais, mas existiram pessoas antes dele, existiram pessoas junto a ele, existiram pessoas depois dele, né, que também participaram desse movimento. Esse movimento, obviamente, ele tem influência, né, do aspecto econômico, do aspecto político, do aspecto social, do aspecto cultural, né, a forma como as pessoas viviam e pensavam ali na Europa naquela época. Fundamentalmente, a reforma é um evento de caráter espiritual, de caráter religioso, digamos assim, né, para a gente não entender a reforma como sendo obra de um ou outro homem. Tem esses nomes que são importantes, né? Mas é muito mais profundo, é muito mais complexo todo esse evento chamado Reforma Protestante. Então, ontem foi o dia da gente tentar entender esse pano de fundo. Hoje a gente começa, né, a caminhar um pouquinho mais para tentar entender o que foi a Reforma Protestante. Como você bem colocou, como foi bem colocado pela Tainá, a gente pode entender a Reforma Protestante de diversas formas, né, considerando essa complexidade, essa riqueza, né, de aspectos, mas principalmente ela foi um movimento que nós podemos chamar, os historiadores sérios chamam de um movimento de retorno à Bíblia, né? Um movimento de retorno às Escrituras. Então, quando a gente olha para a Reforma Protestante e busca separar principalmente esse aspecto, né, as crenças religiosas, e não tem como, né, é sempre um erro a gente querer entender a Reforma Protestante só pelo aspecto econômico. É desonestidade intelectual, ou só pelo aspecto de uma pessoa também só. Não é isso. É considerar toda essa riqueza, toda essa complexidade, leva um certo tempo, mas a gente sai muito mais bem informado para entender, inclusive, a vida, né? E aí, com certeza, Tainá, a Reforma Protestante foi um movimento de retorno às Escrituras, né? Depois a gente provavelmente deve até falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesse início a gente tem que frisar esse retorno às Escrituras como sendo uma característica fundamental, né? Como sendo uma característica que realmente caracteriza a Reforma Protestante. Tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Zwinglio, quanto John Knox, os chamados pré-reformadores que nós falamos ontem, né? John Wycliffe também, ele entendia, né, dentro do seu contexto, o aspecto fundamental das Escrituras. John Huss também é a mesma coisa. Então, quando eu estou numa encruzilhada, né, numa bifurcação, e eu tenho que escolher entre a minha opinião e as Escrituras, entre a tradição na qual eu estou inserido as Escrituras, como que os reformadores nos ensinam? Eles vão falar, escolha as Escrituras. Não é à toa, né, que um dos solas que vão surgir depois é o chamado sola Scriptura. E é o primeiro sola, né? É o primeiro sola, até porque daí é que vão surgir as nossas concepções certas ou erradas de Deus, certas ou erradas de nós, certas ou erradas do que é o pecado, de como que um pecador pode ser salvo. Você pode inventar a sua teoria, mas a gente tem que ver se ela está correta ou não. Qual que é o critério, qual que é a referência que eu uso para saber se as nossas ideias estão corretas ou não? Tem que ter um critério. E o critério que o protestante assume é a Escritura, é a Bíblia. Ai, amém. E aí, o senhor já levantou uma questão bem interessante, né? Qual que é a diferença de entendimento católico e protestante com relação à Bíblia e à tradição? Você até levantou no seu comentário, achei muito interessante. Essa é uma das questões assim principais nesse segundo programa, né? Nesse segundo passo que a gente está dando para tentar entender esse fenômeno da Reforma Protestante e percebam como isso é atual. Primeiro que todos têm uma tradição, né? Tradição é uma palavra, né, no português, mas que vem lá do latim, traditio, né, que significa passar, transferir, transmitir. Então, quando eu passo algo para você e você transfere esse algo para outra pessoa, e essa pessoa transfere esse algo para outra pessoa, nós estamos falando de uma tradição. Então, tradição tem a ver com o ato de você transferir algo a alguém, e isso vai sendo passado para outras pessoas. Esse é o primeiro sentido, e tem o sentido também do conteúdo que se é passado. Isso é bíblico? Claro que é. A tradição é bíblica, todos têm tradição. Eu peço licença, Tainá, para ler um texto. Você pode acompanhar aí, né, o texto só para provar que isso,
Claro que tem vários textos desde o Antigo Testamento. Os pais deveriam ensinar os filhos, que deveriam ensinar os seus filhos, que deveriam ensinar os seus filhos. Isso é tradição, né? É tradição oral, né? Passado de pai para filho. E, obviamente, quando isso é registrado, fica mais forte ainda, né? Mas o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 15, olha só o que está escrito aqui, versículo 1. E aí eu vou ler até o 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, olha só, Paulo acreditava no Evangelho, ele havia anunciado o Evangelho e as pessoas estavam crendo. Versículo 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei, olha só, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, alguém tinha passado para ele. Você tem uma tradição envolvida aí. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O quê? Aí vem o conteúdo. Ou seja, a tradição não tem a ver só com o ato de transferir. Tem a ver com o que está sendo transmitido. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então isso aqui tem assim, muita riqueza. Então tradição, o protestante acredita em tradição? É claro que acredita, porque a Bíblia ensina uma tradição, de você continuar pregando o Evangelho, transmitindo o Evangelho. Então o ato de transmitir é tradição, e o conteúdo que está sendo transmitido também está envolvido nessa questão de tradição. Então se você, Tainá, me pergunta, você é contra ou a favor de tradição? Qual tradição? Né? A tradição bíblica, né? Hashtag tamo junto. Ocorre, Tainá, isso aqui é muito importante, que ali entre os séculos 14 e 15, Tainá, começa a existir um outro sentido de tradição. Preste atenção. Tradição agora, antes era isso que a gente está falando aqui, o que nós estamos falando aqui, de maneira bem resumida. A partir dessa passagem do século 14 para o século 15, um novo sentido de tradição começa a entrar em voga, que qual é? É agora, tradição significa, nesses séculos agora, e isso é criado pelos romanos, como sendo uma outra autoridade, tendo uma outra referência em adição às Escrituras. Aí começa a ter uma certa diferença, ok? Isso já era praticado antes, tá? Mas tradição agora começa a ter esse significado. Qual o significado? Repito pela segunda e última vez. Agora a tradição é um outro ensino que é adicionado às Escrituras. E aí, nesse caso, existe, aí vem a pergunta, né? Qual é a diferença do entendimento protestante para o entendimento romano, católico romano, da relação existente entre Bíblia e tradição? O protestante não é contra isso, porque a Bíblia ensina essa tradição, mas qual tradição? Um ensino que se opõe, às vezes, às Escrituras? Um ensino que quer adicionar algo às Escrituras? Não. O protestante é favorável àquilo que é ensinado nas Escrituras. Mas começam a surgir partes do princípio que a Bíblia não é tão completa assim, que a Bíblia não fala sobre todos os assuntos de alguma forma assim. Então você completa pela opinião dos oficiais da igreja. Né? Por exemplo, purgatório não tem base bíblica. O limbo não tem base bíblica, mas cresce tanto no purgatório quanto no limbo. Né, as boas obras como tendo um papel fundamental na salvação do ser humano. Isso não é ensinado nas Escrituras, mas por que se acredita? Aí você tem que justificar filosófica e teologicamente, fora das Escrituras, essas práticas. Então, segundo essa tradição, que não é mais uma tradição bíblica, a Igreja Católica constrói o seu edifício teológico, o seu edifício filosófico. E aí, nesse caso, essa é a diferença. O protestante ele acredita numa tradição que nasce das Escrituras. O católico acredita que, inclusive, outro exemplo, né, a infalibilidade papal. Acreditar que o Papa é infalível, conhecendo minimamente a Idade Média, é complicado. Minimamente as Escrituras, que diz que todos os homens são imperfeitos. Né? Não tem uma exceção, né? E se amanhã qualquer pastor começar a falar da infalibilidade pastoral, ele está indo contra as Escrituras e contra assim, a experiência histórica mais óbvia. Porque a nossa vida, ela deixa bem claro que nós não somos infalíveis, somos falíveis. Então, essa basicamente é a diferença entre o entendimento protestante e o entendimento romano sobre a relação entre tradição e escritura. Protestante,
ele acredita que primeiro vem a Escritura, depois a tradição. Não é a tradição que valida a Escritura, é a Escritura que deixa bem claro o que é tradição boa e tradição ruim. O católico, ele entende em pé de igualdade, e quando tem uma bola dividida, a tradição fica acima das Escrituras. Né? As Escrituras é que deixam bem, ou melhor, a tradição é que deixa bem claro que as Escrituras são as Escrituras. O protestante acha que isso é um absurdo. Né? Na verdade, a referência perfeita e absoluta é a Bíblia interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia não precisa de você nem de mim. Eu é que preciso das Escrituras. Né? Então, essa é uma diferença assim, básica, e aí o resto é consequência. Não é. E a própria Bíblia, quando você lê, né, os versículos eles se complementam, né? Então a história ela se conta, ela se reforça, ela deixa muito claro. É um perigo mesmo quando sai dela, né? Sendo ela tão completa. Isso pode acontecer com igrejas chamadas evangélicas ou protestantes, é um perigo que pode acontecer. Né? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Né? Então a gente tem que ter sempre essa noção de que existe o perigo e que a esperança ela existe quando se volta para as Escrituras. Agora, pastor, falando em diferenças também, né? Qual que é a diferença da livre interpretação e do livre exame? Essa também é muito boa, né? Quando você pega, por exemplo, às vezes livros, né? Eu chuto aí, e se tiver errado, por favor, mande perguntas aí, depois a gente corrige, mas eu chuto aí por baixo 90% dos livros didáticos que você utilizou na escola, que os seus filhos utilizam hoje na escola, quando eles vão explicar sobre reforma protestante, pode dar uma olhada lá, né? Quando eles tentam falar sobre esse assunto, eles vão falar que os protestantes, né, os luteranos, os calvinistas, defendiam a livre interpretação. Né? E o que seria livre interpretação? A livre interpretação, em termos assim básicos, seria a possibilidade de você interpretar livremente, segundo o seu gosto, um texto qualquer. Aqui, no caso, o texto bíblico. Tá? Então, livre interpretação é essa realidade onde você pode interpretar um texto de forma livre, sem tantas regras, segundo os seus pressupostos, tendo você consciência deles ou não. E aí, no caso, muitas pessoas falam, por isso que é tudo bagunçado, porque os protestantes, eles acreditavam que cada um pode interpretar do seu jeito. A pergunta é, era assim? E a resposta, qualquer pessoa que leu, né, e depois nós vamos dar indicações bibliográficas, sabe que os protestantes nunca defenderam a livre interpretação. Eles defenderam o livre exame, que é uma coisa muito diferente. Se na livre interpretação nós temos essa possibilidade de você interpretar um texto, né, de qualquer forma, de uma forma muito livre, sem muitos parâmetros, sem rigor, o livre exame, e isso os protestantes defendiam, que é você, que é um cidadão que saiba ler, infelizmente naquela época muitas pessoas não sabiam, né, e por isso os protestantes defendiam o quê? A educação, defendiam o letramento das pessoas, defendiam que as pessoas deveriam ter a Bíblia na sua própria língua e incentivavam, né, mais à frente, que do lado de uma igreja tinha que ter uma escola. Então perceba que é um pensamento, um ajuda o outro. Né? A gente mantém isso até Exatamente, hoje. Exatamente. Então, o que é o livre exame? É a possibilidade de você examinar as Escrituras, mas com critérios, com regras, sabendo que não é de qualquer jeito. Né, sabendo que você colocou um princípio aí, que lá em teologia é chamado de analogia da fé, a comparação da fé, ou seja, para interpretar a Bíblia, você compara texto com texto. Se tem um texto obscuro que fala sobre um assunto X, vá para um texto mais claro que vai jogar luz nesse texto mais obscuro que fala sobre o mesmo assunto. Então você compara texto com texto para ter uma visão geral das Escrituras, e essa visão geral vai te ajudar a entender esses pontos mais específicos. Então, livre interpretação é essa interpretação relaxada, essa interpretação sem responsabilidade. Você interpreta o texto ao seu bel prazer. Livre exame não, é você examinar com critérios. E isso os protestantes defendiam. Justamente para você ver os erros que existiam, para propor caminhos mais bíblicos, de repente, para aquele assunto. Bem colocado. Eu acredito que assim, é o que o senhor falou, né? É uma dúvida de muitos ainda e que, de alguma forma ou outra, acaba se corrompendo no ensino ali, né? Exato. Existe essa dificuldade, né, na hora de ensino. Pastor, eu tenho um comentário aqui do André Assir.
Ele, na verdade, ele começou a comentar lá no comecinho da nossa conversa ali, acho que quando nós falamos da questão do entendimento católico e protestante, né, da Bíblia e a tradição, ele colocou o seguinte: a reforma protestante trouxe também a liberdade religiosa, que ele falou no começo. E aí ele cita a questão de que assim surgiram as seitas, e elas sempre alegam ter uma revelação ao pé de igualdade com a Bíblia, né? E aí ele vai citando várias seitas aqui, enfim, né? E que eles acreditam que tem total igualdade. E aí ele coloca mais aqui também: o livre exame significa que todos os homens podem interpretar a Bíblia livremente, podendo acertar ou errar. Só um detalhe aqui importante, na verdade o que nós dissemos é algo diferente. O livre exame não é a possibilidade de você interpretar livremente, não. O livre exame é a possibilidade, a responsabilidade que você tem de interpretar a partir de critérios que vêm das Escrituras. Por isso que nós tentamos diferenciar livre interpretação de livre exame. Os protestantes são contra a livre interpretação, interpretar segundo os seus pressupostos, tendo você consciência deles ou não. Então, quando você tem essa livre interpretação, com certeza heresias vão advir daí. O que nós defendemos aqui, falando dos protestantes, é que eles defendiam e continuam defendendo até hoje, por isso a importância do estudo, por isso a importância da hermenêutica, que é a disciplina que vai fornecer as regras de interpretação, que ela não inventa, vem das Escrituras, né? O livre exame, então, é esse exame criterioso do texto bíblico, tá? E aí ele até coloca aqui, né, que você examinar a Bíblia para ver, aí ele cita uma questão que muitos falam, né, para ver se o pastor ou quem está ali levando a palavra está dentro da Escritura ou está se desvirtuando, Correto, né? Muito bem. Por isso que é importante a gente ter Muito esse conhecimento muito bem. E não depender só, né, dos domingos, né? Exato. Né? Você se alimenta aos domingos, você cultua a Deus. Estou falando do culto público comunitário, a ideia é que você está, né? Você cultua todos os dias, mas está falando do culto público e comunitário, no dia do Senhor. E aí você é ensinado ali a desenvolver sua espiritualidade em oração, em comunhão com os irmãos, na leitura da palavra e aprendendo isso. Você pode aprender outros dias também. As igrejas têm um curso na terça-feira, o estudo bíblico na quinta-feira, tem um culto na sexta-feira, enfim. Né? Então a ideia é essa, né? Aí ele colocou aqui também, ele falou obrigado pela correção, né, que é pela explicação ali com relação a... Boa, André, a gente está sempre aprendendo juntos, né? E você citou a questão da liberdade religiosa, ela vai surgir, o germe dela você tem ali, mas ela vai surgir um pouco depois, né? Um pouco depois, tá? Mas é isso aí, muito obrigado. Muito bom, gente. O legal é isso, né? De ter esse espaço onde a gente conversa e quem está em casa, é importante ter esse entendimento, né? Se tem dúvida ou se está com pensamento ali, compartilha para que a gente alinhe aqui de alguma forma, para que a ideia é cada vez a gente aprenda cada vez mais. Aprendendo né? juntos. E aprendendo juntos, é mútuo aqui essa troca. Pastor, por que ali o senhor falou... Eu acho que já deu para entender, mas eu queria que o senhor explicasse isso, né? Por que os protestantes defendiam que as escrituras, né, a Bíblia fosse ali tivesse na linguagem de cada povo, né? É o acesso? Acesso, com certeza. Primeiro que assim, lendo as escrituras, você vê, né, que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Antes do pecado existia uma harmonia entre o homem e Deus, o homem e o próximo, e o homem e a natureza. E o homem também tinha uma harmonia interna com ele mesmo. Né? O pecado vai quebrar essas relações com Deus, com o próximo, com a natureza e com você. Né? O homem passa a ter... o homem é inimigo agora de Deus, o homem agora ele usa o próximo, o homem agora degrada a natureza e ele tem uma autoimagem negativa de si mesmo. Não estou falando de autoestima, estou falando de autoimagem. Né? Ok. Existe redenção para isso? Pela graça de Deus existe. Então Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa que de uma mulher viria um redentor, que esmagaria a cabeça da serpente, né, que é uma metáfora falando da vitória de Cristo, né, do sofrimento de Cristo na cruz, pagando o preço do pecado, e da vitória de Cristo na cruz, ressuscitando e matando o inimigo. Então em Cristo nós temos perdão, em Cristo nós temos redenção, em Cristo nós temos a restauração da nossa relação com Deus, com o próximo, com a natureza e assim, paz existencial. Como que eu sei disso? Eu não inventei isso. A gente sabe disso pela Escritura. Então, quando o homem não tem a Escritura
perto dele, na sua língua, ele não vai entender a revelação de Deus. Ele não vai conhecer a Deus ordinariamente, não vai conhecer a si mesmo, não vai conhecer o próximo. Então, por que os protestantes defendiam que a Bíblia deveria estar na linguagem do povo, na linguagem de cada, né, eles chamam do vernáculo de cada nação, na língua de cada nação? É porque, quando existe esse esforço, você pode ler a palavra de Deus você mesmo. Isso não elimina, pelo contrário, a Bíblia que ensina que você tem que ter líderes, que é o próprio Deus, e líderes, biblicamente entendido, eles são servos de Deus. Não é o líder ele é o melhor que você, não é isso. Ele tem um chamado específico para servir a Deus nessa área específica. Então nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de Deus em primeiro lugar e precisamos uns dos outros. E nós vemos, né, essa riqueza toda na igreja, onde você tem um corpo só formado por várias pessoas, onde o cabeça não é o homem, eu e você, o cabeça é Cristo. Né? Então, por que os protestantes queriam a Bíblia traduzida na língua de cada nação? É porque essa é uma forma onde você facilita o acesso à revelação de Deus, para livrar das heresias, para alimentar espiritualmente, para se conhecer mais a Deus, para se conhecer, para conhecer o próximo, para você realmente ter comunhão com Deus. E, infelizmente, a igreja majoritária da Idade Média não facilitava, pelo contrário, dificultava isso. Os motivos aí são variados, né? E óbvio, já começa na própria estrutura. Quando você nega a verdade, né? Aí você começa a construir um edifício a partir de algo que não é verdadeiro, né? E o Lutero, pela graça de Deus, ele entendeu isso, queria fazer uma reforma interna, mas viu que não dava. Calvino, no outro contexto, ele também já vai, né, numa outra direção. Ele já sabe, né, que a palavra de Deus é inspirada, inerrante, autoritativa, e vai escrever livros deixando isso muito claro, e vai escrever cartas denunciando o erro daqueles que vão querer, né, ocultar a verdade bíblica das pessoas. Isso oprime. Né, isso deixa as pessoas na escuridão, e eles queriam luz, né? Eles queriam luz, depois das trevas a luz, né? Post tenebras lux, né? Que era um lema lá da Reforma, e a luz vem da palavra, né? O pecado ele causa ignorância, escuridão, a luz vem da palavra de Deus. Isso é muito bom. E a gente, trazendo para os dias hoje, isso não para, né? Nós temos diversas traduções de Bíblias ainda, que eles tentam, de alguma forma, ser fiel a alguma palavra, alguma tradução. Acho que é por isso que hoje você tem, né, por exemplo, no Brasil você tem outro fenômeno, você tem muitas Bíblias, a questão é se nós lemos a Bíblia, né? Essa é uma outra questão. Agora, isso, né, e o pastor Vinícius, né, que é representante da SBB, que trabalha aqui conosco, ele sabe muito bem, e nós sabemos, né, que existem ainda, século XXI, muitos povos que ainda não têm a Bíblia traduzida na sua língua, né? Então fica aí, né? Você que de repente gosta dessa área da linguística, gosta de estudar essa área e é cristão, né? De repente aí você pode orar e para saber de alguma forma se Deus te chama para trabalhar na tradução, né, de partes da Bíblia, pelo menos, na linguagem, né, desses povos ainda que não conhecem a palavra de Deus. Aproveitando esse momento, nós conversamos com o Fábio Ribas, né, o pastor Fábio Ribas, que ele participou também, né, porque tem a Bíblia de tradução indígena, mas de uma tribo, né, porque cada tribo também... Línguas diferentes. Então não é uma linguagem e aí pronto, já atendeu todos os povos, né? Não. Tem linguagem diferente. Então, eu lembro que nós falamos sobre esse projeto também que aconteceu nessa entrega dessa Bíblia na língua, que foi também algo muito bom, muito importante, mas ainda precisa. E aí, aproveitando agora, né, voltando para a nossa conversa, a Delva deixou um comentário assim, ó. E quando ouço alguma citação da Bíblia que acho estranha, sabe onde ela corre? Ela vai logo na Bíblia para ver se está na Bíblia mesmo aquela citação ou já foi alterada ali, né? Exato. Isso é Exato, né? Correto, tá, né? Está agindo de forma correta, Delva. Muito bem. O André Assis mandou mais uma pergunta, eu faço aqui, a gente volta aqui para as nossas. André Assis mandou assim, reverendo, também é correto dizer que livre exame significa examinar a Bíblia, podendo acertar ou errar? O que significa essa expressão acertar ou errar? Não, assim,
O livre exame, né, só repetindo uma ideia geral, o livre exame é essa possibilidade que você tem para examinar a Bíblia a partir das regras da hermenêutica, que devem nascer da própria Escritura. Então, né, a Escritura, por exemplo, eu li aqui um texto, né, 4 versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, de um capítulo específico. Obviamente, para entender o argumento de Paulo total, porque isso daqui eu já trouxe sabendo razoavelmente o contexto, ok? Mas lembre-se que uma carta ela deve ser lida do início ao fim, né? Então, da onde que vem essa regra, né? Da interpretação de qualquer texto. Se eu quero entender, ninguém lê uma carta, para entender uma carta, lê só uma parte, ok? A gente lê a carta toda. Obviamente, aqui por questão de tempo, a gente não ia ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas a gente sabe que ali ele estava falando, ele estava escrevendo a uma igreja, orientando uma igreja, deixando bem claro a centralidade da cruz de Cristo, a necessidade de você passar, né, um ensinamento que seja correto, baseado na pessoa de Cristo. Então, esse livre exame é essa possibilidade de você analisar o texto bíblico a partir de regras da interpretação que vem da própria Escritura. Você pode errar nesse processo? Pode. Quando? Quando você, de diversas formas, mas principalmente quando você desrespeita essas regras, né? Você pega, por exemplo, né, o clássico caso, você vai para um texto, lê somente um versículo, ignora o que está antes, ignora o que está depois e pega esse versículo somente para os seus desejos a princípio, né? Eu estou passando por uma determinada dificuldade na minha vida e aí eu vou para um versículo e interpreto, não estou nem aí com o texto, eu interpreto segundo o chamado meu coração. Vai ser heresia. Nesse caso nesse caso você nem analisou, mas você lê um texto e está tirando uma interpretação incorreta. Tá? Então, é possível errar? É possível. Basicamente, quando? Quando você desrespeita as regras da hermenêutica que vem das Escrituras. E um segundo ponto é quando você também não pede a direção do Espírito Santo. Porque a interpretação bíblica ela é um trabalho divino e humano, né? Que mostra a nossa dependência de Deus e por isso eu devo orar, e que mostra o trabalho humano, por isso eu devo estudar. Um outro lema da Reforma, em latim, é orare et labutare, né? É oração, porque é um trabalho diante de Deus, eu preciso de Deus. E é trabalho, eu tenho que ler, reler, às vezes vai doer isso, né? Dói ler um texto difícil, né? Então vai ter que ler, vai ter que reler. Palavra que você não conhece, vai no dicionário. Qual dicionário? Às vezes o dicionário em português não vai te ajudar, vai ter que ser um dicionário teológico, um dicionário bíblico, ok? E lembre-se que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita, no caso do Novo Testamento, em grego. Então, às vezes, você vai ter que pedir ajuda para o grego. É muito difícil, pede para alguém que estudou, né? Tem muitas pessoas que estudaram isso daí que vão poder te ajudar nesse processo. Então, é simples num certo sentido, mas dá bastante trabalho. Mas o resultado que vem daí é, assim, alguns músculos espirituais, digamos assim, e aí você vai poder ajudar outras pessoas. Bom. Amém. Olha, isso é muito importante, essa explicação mesmo acerca da leitura, do estudo. E, pastor, voltando então, por que Lutero dizia que, né, abre aspas ali, né, uma igreja ficava em pé ou caía, fecha aspas, segundo o entendimento da doutrina da justificação pela fé, pastor? Essa daí nós falamos um pouquinho ontem, né, e a gente termina de falar hoje. Tainá, essa é a questão, assim, provavelmente a mais importante de todas, né? Eu estava, né, como você sabe, né, eu estava no hospital agora, visitando uma família, né, uma mãe com uma criança, e no Uber, quando eu estava voltando para chegar a tempo aqui dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, eu recebi a notícia, né, do falecimento de um ex-aluno, né? Eu dava aula no seminário coreano, e o Nicolas, né, Nicolas Kwon, descendente de coreano, inclusive ore pela família, você que está nos acompanhando, ore pela família, pelos pais, né, pela família, pelos amigos do Nicolas. Ele faleceu agora essa manhã, provavelmente. Sentiu dores no peito, dores intensas, teve que passar por um procedimento cirúrgico de emergência e não suportou. Ele morreu, né, ele está morto, ok. A questão é a seguinte, por que eu estou citando isso, né? É porque todos nós um dia vamos estar diante de Deus. E um dia nós prestaremos conta do que nós fizemos com a nossa vida.
E a pergunta das perguntas é a pergunta que é trabalhada na questão que Lutero chama, né, de a justificação pela graça mediante a fé, baseado nas Escrituras, baseado no apóstolo Paulo principalmente. Como que um pecador, como eu, você, o Nicolas, Lutero, Calvino, todos nós, como que nós podemos ser perdoados e como que nós podemos ser salvos? Como que é possível pessoas que nasceram pecadoras, elas serem perdoadas e estarem no céu com Deus? Essa é a pergunta das perguntas, né? Alguns vão dizer, olha, Tainá, você tem que crer em Deus, mas você tem que fazer a sua parte, tem que fazer boas obras, né? Enfim. Alguém que acredita que as boas obras têm um papel decisivo na salvação do ser humano, não entendeu quem é Deus, não entendeu quem é Ele, não entendeu o que significa boas obras, não entendeu o alcance do pecado. Porque você e eu, nos melhores dias, nós ainda erramos. E o padrão para se entrar no céu é simplesmente perfeição. Não se entra no céu com pecado. Não se entra no céu com pecado, né? E como que a gente pode entrar no céu, então? Como? Lutero deixava bem claro que a salvação, né, que o justo viverá pela fé, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Deus nos justifica, Deus nos perdoa, por quê? O salário do pecado é a morte, ou seja, nós estávamos destinados à morte, e nós iríamos morrer eternamente, que significa condenação. É o próprio Deus que enviou o seu Filho para pagar o preço do pecado, morrendo no nosso lugar. Então ele pagou todo o preço, e mais do que isso, ele ressuscitou. Ele não somente paga o preço do pecado, ele não somente coloca a nossa condição, né, diante da lei de Deus, como, ó, agora você não deve mais nada. Ele faz mais do que isso, ele nos dá a justiça dele. Aí, quando alguém se arrepende e crê em Cristo, de novo, isso aqui tem que ser sempre repetido, todo o nosso pecado, a nossa sujeira, todo o nosso pecado é colocado na conta de Cristo, ele paga tudo. Toda a justiça de Cristo é colocada na nossa conta, e agora o Pai olha para nós lavados no sangue do Cordeiro, justificados. E ele nunca vai mais nos abandonar. Ou seja, se só entra no céu quem é perfeito, e eu não sou perfeito, eu só posso entrar no céu se um perfeito tomar o meu lugar, resolver o meu problema. E Jesus Cristo fez isso. O Nicolas era alguém que acreditava, e hoje ele ainda está vivo, agora com o Pai, né, essa é a nossa esperança. E por que essa esperança? Porque ele acreditava no Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não tem nenhuma esperança. Não é, Deus faz a sua parte, você faz a sua. A parte de Deus ele sempre vai fazer. A nossa parte nós não fazemos, e quando fazemos ainda tem risco de pecado. Então, a salvação é pela graça de Deus e pela fé no único justo que já pisou nesse mundo aqui, morreu no nosso lugar, ressuscitou e virá pela segunda vez para levar a sua igreja. Cristianismo é 100% Cristo ou é qualquer outra coisa menos o cristianismo. É por isso que ele deixava bem claro, uma igreja fica em pé ou ela cai segundo a sua compreensão da justificação pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o único evangelho que existe. Essa é a única boa notícia que existe. Que Deus em Cristo salva o pecador, Ele perdoa e salva, naquela época, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. É por isso, né? Essa é a doutrina, é o coração do Evangelho. Sem isso não existe boa nova. O resto é tudo, final das contas, ou você acredita no seu desempenho ou no desempenho de Cristo. Não tem um mix disso, já é manchar o Evangelho. Já é manchar o Evangelho. Então é o desempenho de Cristo na cruz é que nos salva. Se arrependa e creia em Cristo, porque existe salvação. E se você é crente, está numa fase ruim, está desviado, volte imediatamente, se arrependa e volte de novo para Cristo, porque somente nele que existe tudo que a gente precisa, que é redenção. Amém, pastor. E se a gente para e pensa, quem ainda tem dificuldade, assim, gente, a gente está carregando um peso, uma mochila, um fardo, que nós colocamos atrás, né? Um peso que não é nosso, porque já foi levado, né? Exato. É crer que Jesus já levou sobre si. É tão claro o texto, né? E é isso, é parar de carregar esse fardo que já foi, com a graça de Deus, né? Deixar os fardos aos pés da cruz. Aos pés da cruz, gente,
para ele, né? A Bíblia enfatiza, deixa isso claro, e a gente lembrar disso, né? E se você tem dificuldade em entender isso, ok, assuma a sua dificuldade, seja sincero. Então vá em uma igreja que pregue o evangelho. Vá numa igreja que não te engane. Saia das igrejas que te enganam. Seja ela qual for. Vá numa igreja que, e aí detalhe, não vá da igreja, né? Porque hoje a gente tem que ficar falando essas coisas, né? A igreja é o único lugar onde você pode ter certeza que vão ter pessoas que admitem que elas são imperfeitas. Espere perfeição de Cristo, não dos seguidores de Cristo, porque os seguidores de Cristo são os primeiros que dizem, eu não sou perfeito, por isso é que eu estou aqui, por isso é que eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Então vá numa igreja que pregue o evangelho genuíno. Tem sempre uma. Se na sua cidade não tiver, entre em contato aqui com a gente, de alguma forma, né, e nos dê esse problema de arranjar uma igreja, mas tenha certeza, você tem que ter certeza que realmente na sua cidade não tem nenhuma igreja, porque de repente tem, procure e vá nela. Se não tem nenhuma, entre em contato conosco aí e nos dê esse problema para resolver, porque, né, o reverendo Arival gosta desses problemas aí. Olha, tem muitos problemas entre aspas, né? Para ajudar mesmo, para resolver, ele é direto, né? Pastor, tem umas perguntas aqui. Eu quero fazer as considerações finais. Tá. E aí, vamos fazer as considerações finais, dicas de leitura e depois, se der um tempinho, eu faço essas últimas perguntas. Ok. Mas de qualquer forma, talvez se essas pessoas quiserem ter essa dúvida sanada e tudo, tem outras formas também de conseguir ter esse acesso, como o senhor mesmo disse. Nos procure a igreja, né, para tirar essas dúvidas. Considerações finais de hoje, porque a gente continua amanhã, se Deus quiser. E indicações de livros, pastor. Ok, Tainá, o que eu diria, né, é para refletir nesses dois pontos, né? Não vocês, nós todos, né? Todos nós. Refletir sobre a importância da Escritura. A reforma foi um movimento que pode ser entendido fundamentalmente como um movimento de retorno às Escrituras. E retornando às Escrituras, no centro da Escritura você tem o Evangelho, que fala da pessoa mais importante do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo é a única realidade que faz diferença no tempo e na eternidade. Você que está em qualquer lugar, em qualquer situação, há esperança, não porque eu estou falando que tem esperança, é porque as Escrituras dizem que existe esperança, para aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo. Se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, isso é o que todos nós precisamos. Hoje eu vou deixar duas indicações de leitura que falam um pouco do que a gente está falando. Tem um livro chamado Lendo as Escrituras com os Reformadores, do historiador Timothy George. Então você que quer, e aí é um livro assim que aprofunda bastante, acessível, você que quer, né, entrar nesse mar aqui sem se afogar, esse livro aqui vai te ajudar bastante. E um livro escrito pelo Alistair McGrath, Lutero e a Teologia da Cruz. Aqui então são 200 páginas mais ou menos, onde ele busca, nos detalhes, entender a crise de Lutero e como ela foi resolvida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Né? É quando ele entendeu realmente o que é essa teologia da cruz, né, em relação à teologia da glória. Não dá tempo a gente falar, então leia o livro aí para você compreender essas questões. Tá? Ficam essas duas indicações. E aí eu tenho só uma pergunta que eu vou fazer, que eu acho que essa aqui me chamou a atenção, porque eu acho ela recorrente em algumas, a gente ouvir, né? Pastor, uma pessoa disse que não precisamos de pastores porque o Espírito Santo nos ensina. E agora, Deus não diz nada disso, certo? Completamente errado. E por quê? De maneira muito simples. O Espírito Santo nunca vai ensinar algo que esteja em contradição com a sua palavra, tá? Se o Espírito Santo te disse, ou disse para alguém que a gente não precisa de pastores, você pode ter certeza que quem disse isso não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só revela aquilo que está escrito nas Escrituras, ou aquilo que vai ser confirmado pelas Escrituras. Então, quem revelou, né, as pessoas que dizem que o Espírito Santo revelou que a gente precisa de pastores, elas, na verdade, quem revelou isso a elas não foi o Espírito Santo. Foi qualquer outra pessoa, foi um sentimento, foi a raiva dela, ou de repente o inimigo que revelou isso. Por quê? Porque quem inspirou as Escrituras foi o Espírito Santo. E nas Escrituras que nós temos esse ensino dos líderes,
desde o Antigo Testamento, né, os profetas, os sacerdotes, os reis, e no Novo Testamento, quando você tem mais revelação ainda, é o próprio Senhor Jesus que chama lá os apóstolos, que deixa bem claro que mais à frente só existiram aqueles apóstolos ali, e Paulo, né, recebendo, né, o ensino do Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que em cada uma das cidades onde as igrejas, o evangelho era plantado e as igrejas nasciam, presbíteros, bispos, pastores, presbíteros deveriam liderar a igreja. Liderar a igreja significa liderar servindo a Deus e servindo ao próximo. Então, se você está numa igreja onde existe essa opressão, pastores querendo arrancar o seu dinheiro e não se preocupando com vocês, você não está numa igreja bíblica. Vá para uma igreja que seja realmente bíblica. Eu não vou falar de nenhum nome, mas uma igreja que realmente pregue as Escrituras. Então, são as Escrituras que nos ensinam que os pastores são necessários. Pastores falham e pastores verdadeiros são aqueles que são pastoreados pelo verdadeiro pastor, o principal pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, isso mesmo, gente. Ó, só vou reforçar aqui recadinhos. O Gabriel Santos, mediante o mérito é de Jesus Cristo. E Rafael Rodrigues, ele está aqui participando também, isso, perfeito, é só Deus. E ele coloca, né, precisamos de uma nova reforma, mas aí a gente vai deixar para a próxima, a gente vai continuar nossa conversa, não acaba por aqui não. Se você está nos acompanhando desde ontem, que foi o primeiro dia, a primeira parte, continue com a gente, nós vamos até sexta-feira falando sobre a reforma protestante, não teremos o fechamento na sexta, então é muito importante, a dica que a gente deixa é que você continue nessa caminhada, alguns saíram aqui um pouco antes, que tiveram compromissos, mas não tem problema, fica gravado, então você consegue acompanhar, tá bom? Pastor, obrigada pela sua participação mais uma vez. Muito obrigado, Tainá. Um abraço a todos. Obrigada por essa disposição de trazer esse conteúdo, de estar aqui trazendo isso, informando a todos. É muito bom a gente poder ter esse espaço e a gente aproveitar bem, né, com um conteúdo tão relevante. E eu agradeço a você que está nos assistindo também, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe o seu dia. E até amanhã, se Deus quiser, hein? Tchau, tchau! IPP TV, a sua TV missionária.